Ultimamente, a gente tem visto muita treta sobre novas faculdades de medicina. Em julho de 2024, o CFM lançou uma matéria sobre um estudo onde ele identificava que 73% dos municípios brasileiros candidatos a receber novas escolas de medicina não tinham infraestrutura adequada. O CFM diz que para o município ter condições mínimas de ter uma faculdade de medicina, precisa ter pelo menos 5 leitos SUS para cada aluno, além de equipes de saúde da família. E o CFM mostrou dados de que, além desses 73% dos municípios candidatos a receber novas faculdades que não têm um mínimo de estrutura, outros 78% dos 250 municípios que já têm escolas de medicina em funcionamento não têm leito SUS suficiente, nem equipes de saúde da família, nem hospitais escola. A situação é precária para a gente dizer o mínimo. E isso vai se juntar a um crescimento desenfreado do número de vagas e faculdades de medicina no Brasil. Passamos de 11.541 vagas de medicina em 2001 para 37.823 em 2020, ou seja, triplicou o número de vagas. E a gente não pode esquecer de um detalhe importante. Se em 2001 47% dessas vagas eram públicas e 53% privadas, em 2020 o cenário era de 25% públicas e 75% privadas. Em 2001, a gente tinha 5.523 vagas públicas de medicina, que passaram para 9.742 em 2020, um aumento de 1,76 vezes, ao passo que as vagas particulares evoluíram de 6.018 para 28.081 entre 2001 e 2020. Aumentou 4,6 vezes. O CFM adora criticar esse crescimento com o dado que é que o Brasil abriu em 12 anos mais escolas médicas que em todo o século XX. Saímos de 181 faculdades para 376. E a pergunta que se faz frente a esse cenário é: melhorou a saúde da população? A resposta vai vir depois da vinheta. Eu espero que o áudio da vinheta agora tenha ficado bom. Mas não, a resposta é não. Não que o áudio não tenha ficado bom, mas que não. Não melhorou a saúde da população essa expansão desenfreada de vagas de medicina. Ah, Adriel, então sua sugestão é não abrir mais vagas de medicina e fechar as que abriram? Não. Mas vamos imaginar essa situação. Imagina que o Brasil tenha se mantido com o mesmo número de vagas de 2001 até hoje. Vamos imaginar que em 2001 passasse uma lei de teto de vagas de medicina. Só poderiam ser abertas mais vagas de medicina de acordo com a taxa de crescimento populacional. Então, se o Brasil tinha 176 milhões de habitantes em 2001 e 208 milhões em 2020, teve um crescimento de 1,18 vezes. As vagas de medicina deviam ter saído daqueles 11.541 em 2001 para 13.618 em 2020. Parece um número razoável? Não. Sabe por quê? Porque nosso ponto de partida é insuficiente. Aquelas 11 mil e poucas vagas de 2001 não atendem à demanda por saúde da população. A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, sugere que se tenha um mínimo de 3,5 médico por 1.000 habitantes. Em 2024, mesmo com todas essas aberturas, a taxa no Brasil era de 2,81 médicos por 1.000 habitantes. Mesmo que a gente tivesse 5 médicos por 1.000 habitantes, você sabe, né? A gente não ia resolver o problema de saúde, porque o problema de saúde no Brasil não é só uma questão de números, de oferta de mão de obra médica. O problema é complexo e multifatorial. E quem falar para você que não é, tá mentindo. O problema é de distribuição, de acesso, de leitos e de muitas outras coisas. Então vamos tentar falar um pouco de cada uma dessas coisas. O primeiro ponto que eu gostaria de tratar é que sim, precisamos de mais médicos. Não temos um número adequado nem de perto, mas a gente sabe que além de ter médicos suficientes, é preciso distribuir esses médicos pelo país para atender toda a população. Se eu falo que a gente tem 2,81 médicos por 1.000 habitantes no Brasil, esse número esconde o fato de que a maior parte desses médicos estão concentrados na região sudeste e existe um vazio no norte e no nordeste. Por exemplo,
Quando a gente fala de estados, o Rio de Janeiro tem uma proporção de 4,24 médicos por mil habitantes. O Espírito Santo, 3,45. São Paulo, 3,92. Brasília, 6,14. Ao passo que Maranhão tem 1,36, o Pará 1,38, o Amapá 1,59, o Amazonas 1,55. E esses dados também escondem o fato de que há um abismo na disponibilidade de médicos, até mesmo dentro das próprias regiões. A capital com mais médicos por habitante não é São Paulo, nem o Rio de Janeiro, nem Brasília. É Vitória, no Espírito Santo, com 18,6 médicos a cada 1.000 habitantes. Porto Alegre, por exemplo, tem 11,85. Tem uma cidade no Rio Grande do Sul chamada Faxinal do Soturno que tem 34,9 médicos por 1.000 habitantes. O interior do Amazonas conta com 0,2 médicos por 1.000 habitantes. E várias cidades do norte e nordeste, o número é de 0,1 médico por 1.000 habitantes. Então, você concorda comigo que além do número insuficiente de médicos ao redor do país, a gente tem um problema de distribuição? E é claro que eu não vou ser ignorante frente a esse problema. Existem vários fatores que explicam isso. A melhor qualidade de vida nas capitais, as maiores oportunidades de emprego no eixo sul-sudeste, o maior número de vagas de residência médica e de pós-graduação no sudeste, principalmente em São Paulo. A falta de infraestrutura nas cidades do interior, principalmente no norte, no nordeste e centro-oeste, também são um fator que a gente tem que considerar. Eu sempre trago esse relato. Eu trabalhei por 1 ano no interior de Sergipe. Poucos eram os médicos que queriam se fixar no interior. Até porque a maior parte das oportunidades estava na capital, em Aracaju, e a infraestrutura para morar no interior era precária. A diferença da oferta de serviços, de lazer, de comércio e de todo o resto na capital era infinitamente superior à do interior. Então, o problema de distribuição de médicos passa também por uma questão de reforma urbana e desenvolvimento de regiões metropolitanas no interior dos estados, que distribua o peso da capital para outras regiões. São Paulo talvez seja nosso melhor exemplo disso, pois existem diversas regiões metropolitanas que agregam qualidade de vida e muito melhor, muitas das vezes, do que a própria capital, como é o caso da região metropolitana de Campinas e da de Ribeirão Preto. Tá bom, então aqui a gente já entendeu que precisa de mais vagas de medicina e também precisa de políticas e projetos de interiorização do acesso à saúde, de fixação de médicos nos interiores. Mas isso só não garante qualidade no acesso à saúde. Até porque é diferente você ter um exército de médicos generalistas comparado com um exército de especialistas. E veja, eu não estou falando em médicos ultra especialistas. Eu estou falando daquelas especialidades que eu gosto de chamar de especialidades de linha de frente ou especialidades generalistas. Quem que são esses sujeitos? São aqueles que resolvem grande parte dos problemas cotidianos da população. São médicos de família e comunidade, são os emergencistas, os clínicos gerais, os psiquiatras, os pediatras, ginecologistas e obstetras, ortopedistas, cirurgiões gerais, anestesiologias e intensivistas. E eu arrisco colocar radiologistas e até mesmo geriatras aqui. Essas especialidades formam a base de qualquer serviço de saúde que se proponha a dar acesso a serviços médicos para a população. Médicos de família para atender, como é preconizado, 80% da demanda do povo, emergencistas para os casos agudos, clínicos gerais para serviços de internação e ambulatoriais, psiquiatras são extremamente valiosos frente à crise de saúde mental que o mundo vive, e considerando que o tema de saúde mental é algo que vem sobrecarregando o SUS, pediatras, ginecologistas, intensivistas e ortopedistas, eu nem preciso comentar, cirurgiões gerais, porque apendicites e pedras na vesícula são problemas mais do que comum, anestesistas, porque se cirurgiões são importantes, o anestésio também é. E aí, isso nos faz pensar uma coisa. A quantas anda a evolução do número de vagas de residência médica? Pô, se o número de vagas de medicina mais que triplicou, o esperado era que o número de residências também, né? E uma outra pergunta é válida aqui. Se o número de vagas de medicina já era insuficiente antigamente, provavelmente o número de vagas de residência também era, né? Não consegui os dados do número de vagas de residência médica em 2001,
Mas a gente tem uma pesquisa da Associação Médica Brasileira que fala da evolução de 2018 até 2024. E se a situação era ruim para vagas de medicina para residência, então tá pior ainda. Em 2018, a gente tinha um total de 16.302 vagas de residência. Em 2024, 19.551, um aumento de 1,2 vezes. Considerando que em 2020 a gente tinha quase 38 mil vagas de medicina, dá para ver que tem um problema aí de oferta de vagas de residência, comparando com vagas de graduação. Sem contar que muitas dessas vagas não são de acesso direto, só entra quem já fez alguma residência. Isso gera um problema maior, considerando que quem não passa na residência de primeira, muito provavelmente vai tentar de novo. Isso significa que a concorrência ano após ano só aumenta, uma vez que cada vez mais o número de médicos sem residência só tende a crescer e o número de vagas de residência não acompanha esse crescimento. Isso é reforçado quando a gente compara o número de médicos cursando residência médica e o número de alunos matriculados na graduação de medicina entre 2018 e 2024. Em 2018, a gente tinha 38 mil médicos cursando residência para 168 mil médicos na graduação, ou seja, 4,42 vezes mais médicos na faculdade do que na residência. Em 2024, a gente tinha 6 vezes mais graduandos de medicina do que residentes. E eu fui de curioso olhar se essa desproporção acontece em outros países. Portugal, os nossos colonizadores, têm mais ou menos o mesmo número de graduação e residência. O mesmo acontece na Espanha, na Irlanda, na França, na Inglaterra. Nos Estados Unidos, o que meus estudos indicaram, parece existir inclusive um excesso de vagas de residência comparado com o de graduação. A China, o país da moda, tem um problema parecido com o nosso. Cerca de 60 mil vagas de residência para 80 mil formandos por ano. Mas no nosso caso, o número de vagas de residência parece desproporcionalmente descolado do número de alunos na faculdade. Isso também reforça um outro problema, o fortalecimento das capitais do eixo sul-sudeste. 50% dos programas de residência médica estão na região sudeste, sendo que 20% está em São Paulo. E o Espírito Santo, o estado com a capital com maior número de médicos por habitante, tem só 2% dos programas de residência. A região sul, que conta com 14% da população, tem quase 20% dos programas de residência médica. Quando a gente olha para o Nordeste, que tem 27% da população, tem apenas 18% dos programas de residência. E o Norte a situação piora, tem 9% da população e 4% dos programas. Não é à toa que o número de médicos que se formam em qualquer lugar do Brasil e se mudam para São Paulo para tentar residência médica é altíssimo. É lá que está a maioria das oportunidades. Isso gera um outro problema, a dificuldade que é um médico voltar para o seu estado de origem. Até porque é durante a residência que você cria diversos vínculos trabalhistas e oportunidades de emprego. É através da residência que várias portas se abrem. E se é no sul-sudeste e principalmente nas capitais que os programas de residência se encontram, vai ser nesses locais que a maior parte das oportunidades de emprego também vão estar. Isso é mais reforçado ainda quando a gente descobre que existe uma concentração institucional das vagas de residência. Em 2024, o Brasil tinha 957 instituições fornecendo pelo menos uma vaga de residência médica. Só que 91 delas concentrava metade dos médicos residentes do país, ou seja, menos de 10% das instituições ficava com metade dos residentes. Menos de 300 instituições, ou seja, menos de um terço do total, ficava com 80% das vagas de residência. Entre as 10 instituições com maior número de residentes, 9 estão em São Paulo. A única que não está em São Paulo está em Porto Alegre. Eu vou tentar propor algumas soluções para esse problema, mas antes disso eu quero conversar com vocês sobre uma coisa que são os super especialistas. Eu entendo os super especialistas como dois tipos. São aqueles que fizeram subespecialidades ou que têm uma especialidade extremamente nichada e de difícil acesso. Nem todo super especialista é fundamental para a ampliação do acesso à saúde da população, mas existem alguns que têm impacto expressivo nos resultados da saúde.
Vamos pensar em 3 especialidades aqui: cirurgiões torácicos, cirurgiões cardíacos e neurocirurgiões. Você acha que tem médico suficiente dessas especialidades? É óbvio que não. Inclusive, existem tão poucos que existem grupos dessas especialidades que dominam cidades, regiões e até estados. O que é um problema até mesmo para quem está entrando na especialidade. E não é como se houvesse pouca demanda. Transplantes cardíacos, aneurismas de aorta torácica, cirurgias de válvula cardíaca, malformação cardíaca em criança, são todas situações que existe uma demanda expressiva na nossa realidade e que ter ou não ter acesso a um cirurgião cardíaco significa viver ou morrer. O mesmo vale para neurocirurgiões, considerando o aumento do número de casos de AVC, levando em conta o AVC hemorrágico ou AVC isquêmico maligno, e também levando em conta o aumento de traumatismos cranianos decorrentes de uma série de coisas que não cabe explicar nesse episódio. E, de novo, o acesso a um neurocirurgião pode significar vida ou morte. Quando eu era coordenador do pronto-socorro, um termo que aparecia muito era gargalo. Era importante identificar o gargalo nos atendimentos de pronto-socorro para melhorar o atendimento. Deixa eu explicar. Lá no pronto-socorro que eu coordenei, primeiro o paciente tirava uma senha. Aí ele era chamado na triagem. Depois ele ia para a recepção abrir ficha e depois ele era chamado pelo médico. Dentre esses componentes, o que o paciente quer mesmo é passar no médico. Então, a gente tentava entender se o tempo entre a retirada da senha e o tempo entre o atendimento médico estava muito demorado ou não. E os processos entre a senha e o médico poderiam ser os gargalos que atrasavam todo o trajeto. Se o tempo entre a retirada de senha e ser chamado na triagem era muito grande, então qual que era o problema? Será que o problema era o processo da triagem, que estava abarrotado de informação inútil? Será que precisava de mais enfermeiros para fazer triagem? Se o tempo de chamada na recepção e de abertura de ficha estava longo demais, qual que era o problema? Será que tinha muita informação na abertura de ficha, prolongando o processo e aí poderia talvez ser enxugado? Será que tinha secretário de menos e precisava de mais gente para abertura de ficha para agilizar o processo? E por fim, se o tempo para o médico chamar o paciente estava demorando demais, qual que era o problema? Será que faltava médico? Agora imagine o seguinte: nesse mesmo processo, logo a porta de entrada já está com o tempo estourado, a triagem está demorando muito. Só que os tempos de realizar o processo, tanto da recepção quanto do atendimento médico, estão ótimos, estão voando. Então, nosso problema é a triagem, é o nosso gargalo. Agora, imagina que a gente resolve esse problema. Contrata mais 2 enfermeiros por turno para fazer a triagem. Só que nessa situação, ao invés de resolver o problema, eu descubro um novo problema. Agora eu descubro que o processo da recepção, na abertura de ficha, está estourando tempo. Eu achei um novo gargalo. Por quê? Bem, porque o gargalo anterior escondia o próximo. A recepção só fazia as coisas rápido porque a demanda para ela chegava pingando, de pouquinho em pouquinho. Mas peraí, eu não estava falando sobre especialistas e super especialistas? Pois é, a gente só não tem a real noção do problema que é a nossa falta desse tipo de especialista, porque o acesso à saúde, a porta de entrada, o pronto-socorro, a UBS e posteriormente os métodos diagnósticos já são um gargalo por si só. Ou você acha que as 93 vagas de cirurgia cardíaca em 2024 são suficientes? Que as 36 vagas de cirurgia torácica atendem todo o Brasil? Ou as 141 vagas de neurocirurgia? Eu lembro muito bem de um dia, na minha residência, eu tinha uma colega que fazia neurocirurgia. Eles eram 3 residentes por ano. E como deve ser de conhecimento geral, a vida do R1 de qualquer especialidade é muito puxada. O R1 da neurocirurgia era responsável por quase tudo naquele hospital. E quando um R1 estava no mês de férias, a minha colega ficava ainda mais sobrecarregada. Voltava para casa para dormir umas 3 vezes na semana só. E aí eu perguntei para ela, já pensaram em aumentar o número de vagas de neurocirurgia? E a resposta que eu tive foi, não dá, porque se aumentar, a gente não faz o número de procedimentos suficiente, porque vai ter que dividir os procedimentos com mais gente, as cirurgias. Então, a solução para a exploração da vida do residente é manter a exploração, que leva inclusive à desistência e agrava o problema da falta de especialistas. Será que a solução não seria ampliar os serviços de residência? Porque, assim, eu até aceitaria essa resposta
se não houvesse uma fila gigantesca de pacientes necessitando de neurocirurgia. Mas a verdade é que existe essa fila. A gente não tem neurocirurgiões o suficiente. Então o problema é a falta de serviço para dar vazão para esses procedimentos. E aí a gente chega em um outro ponto. Cirurgião opera no chão? Tomografia se faz ao ar livre? Exame de sangue se processa no quintal de casa? Não, né? Não dá para falar de interiorização dos médicos, de expansão das vagas de residência, de ampliação de acesso à saúde, sem falar da construção de novas infraestruturas de saúde ao redor do nosso país, da descentralização das universidades e hospitais, da criação de novos centros universitários e centros de saúde, da ampliação de leitos e de vagas ambulatoriais. E essa ampliação tem que ser massiva e coordenada. Massiva porque a gente já está atrasado há muitas décadas. Coordenada porque não dá para qualquer instituição ou gente com dinheiro fazer o que quiser onde quiser. Porque se for para fazer o que quiser onde quiser, vai continuar a concentração da saúde no eixo sul-sudeste com o predomínio de São Paulo. Um exemplo que me marcou foi justamente o da cidade de Lagarto, no interior de Sergipe, onde eu trabalhei. Era uma cidade com um dos piores indicadores de saúde do estado. O que o governo federal fez? Criou o campus da saúde da Universidade Federal de Sergipe na cidade. A cidade tem um dos campos universitários lá, o campus da saúde. Tem medicina, tem fono, nutri, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, tem hospital universitário, tem os ambulatórios. Isso melhorou muito o acesso à saúde da população. Mas isso não foi o suficiente também. O processo tem suas limitações, porque tudo que é super especializado ainda está concentrado em Aracaju, a capital do estado. Porque não existe uma rede básica com unidades de saúde e equipes de saúde da família suficiente para atender a demanda da população. E porque também tudo naquele estado se concentra na capital, dificultando o desenvolvimento das cidades do interior. Mas apesar dessas limitações, já é um avanço considerável. E se você ouvir meu episódio sobre financiamento do SUS, você sabe que tem muito prejuízo para a gente correr atrás. E que não vai ter expansão do acesso à saúde enquanto tiver teto de gastos ou arcabouço fiscal. Mas eu queria voltar num ponto. O ponto das vagas insuficientes de residência. Me diga aí, tá uma merda conseguir plantão que paga bem, né? Principalmente enquanto recém-formado. E a resposta mais fácil de dar é: problema é seu. Tem um monte de médico por aí desesperado para pegar plantão. Vamos entender um negócio. A gente vive em uma sociedade cujo modelo econômico transforma tudo em mercadoria. Tudo mesmo. Mercadoria é algo que pode ser comprado. E me diga o que o dinheiro não compra. Principalmente hoje que tem aplicativo para tudo. Compra relacionamento, compra saúde, compra comida, compra educação, compra carro e motorista e compra força de trabalho. Se de um lado tem gente comprando, do outro tem gente vendendo. Então, tem gente vendendo relacionamento, saúde, comida, educação, carro, serviços de motorista e força de trabalho. Força de trabalho é uma das coisas que a sociedade mais tem em abundância. O que mais tem por aí é gente que tem capacidade para trabalhar, força de trabalho, e procurando emprego. Mas não é todo mundo que tem emprego. Ou seja, vai existir uma massa de desempregados que a única coisa que tem para vender é a sua força de trabalho. A isso se dá o nome de exército industrial de reserva. Ou seja, existe uma massa de trabalhadores que conseguem vender sua força de trabalho, conseguem achar compradores para sua força de trabalho, ou seja, conseguem emprego. E existe uma massa de trabalhadores que não conseguem, os desempregados. E os desempregados têm uma função no nosso modelo econômico. Essa função é de pressionar o salário para baixo. Não quer aceitar esse emprego de merda por um salário de miséria e ainda sofrer assédio e ser super explorado? Tudo bem, tem um monte de gente querendo. Ou você aceita, ou passa fome. E você não tem muita alternativa, porque todos os empregos estão nesse nível. Um dos medos de quem compra força de trabalho é o desemprego diminuir e até mesmo chegar ao pleno emprego. Porque se está todo mundo achando emprego, isso pressiona o salário para cima. Você não vai querer se sujeitar a qualquer trabalho ou qualquer plantão se você consegue achar um outro que paga melhor. E aí você pode ver o malabarismo bizarro que as redes de TV fazem
sempre que o emprego aumenta e o desemprego diminui. Elas sempre tentam mostrar o lado ruim de ter muita gente empregada, principalmente mentindo que isso causa inflação. Mas o meu intuito com esse discurso é mostrar as similaridades do exército industrial de reserva com o que eu gosto de chamar de exército médico de reserva. O número de médicos no mercado está aumentando, principalmente os não especializados, os generalistas. Quanto mais oferta de uma mercadoria, mais o preço dela cai, não é? Se tem mais mercadoria chamada mão de obra médica, mais força de trabalho médica disponível no mercado, os compradores vão pagar o mínimo que conseguirem. Não à toa os valores dos plantões não sobem, isso quando eles não caem. As condições de trabalho pioraram. Médicos são assediados e violentados nas UPAs e nas unidades de saúde sucateadas. Quem paga o pato somos nós. Tanto o médico trabalhador quanto o paciente que só queria poder ter acesso à saúde. Mas se por um lado temos essa proletarização, precarização dos médicos generalistas, do outro lado a gente tem uma reserva de mercado cada vez mais feroz para os especializados. Isso porque, relativamente, cada vez mais os médicos especialistas vão ser um número menor quando comparados com o número de médicos não especializados. Os super especialistas, então, nem se fala. E aí a gente começa a ver uma divisão da categoria, da classe de classes dentro da própria categoria médica. Aqueles que mantêm certos privilégios, uma clientela fechada e um forte poder de barganha, e aqueles que se precarizam cada vez mais aceitando qualquer tipo de emprego. E se a gente for pensar que temos uma massa gigantesca de médicos que se endividaram para valer com o fiéis e depois de se formar tem que dar um jeito, qualquer jeito de pagar essa dívida, esses sim não tem muita escolha senão aceitar qualquer tipo de trabalho. E cabe pensar também quem são os médicos que representam a categoria. Quem são os que se elegem para os conselhos regionais e federais, por exemplo? Os médicos generalistas normalmente tendem a ser os menos representados e os que têm menos poder de barganha, seja com o restante da categoria, seja frente ao governo e às empresas. Isso vai levar a uma coisa intimamente ligada com isso que eu estou falando. Se a medicina generalista está cada vez mais precarizada, e o vislumbre da melhora das condições de vida e de trabalho é através da especialização, abre-se então 3 novos mercados, tirando, é claro, a possibilidade do charlatanismo e da medicina de Instagram, que vai ficar para outro vídeo. Abrem-se os mercados da pós-graduação, cursos para residência e cursos para melhorar seu plantão. Vamos lá. A pós-graduação tá na cara, né? Um monte de médico tentando passar nas cada vez mais concorridas residências médicas, ficando cada vez mais difícil e querendo cursar uma especialidade. Não conseguiu fazer residência? Vem cá para pós-graduação, então. Paga a gente que a gente te ensina. Além de tudo isso, reforça o ciclo vicioso de ter que aceitar qualquer plantão, porque você precisa arranjar dinheiro para poder pagar a pós, que não é barata. E o pior de tudo é que você encontra pós de tudo. Pós de neurocirurgia, pós de obstetrícia e muitas das pós-graduações não são nem dadas por especialistas nas áreas. Tu ia aceitar fazer uma neurocirurgia com um cara que fez pós de neurocirurgia ao invés de residência? O mercado de curso para residência, além de serem cursos caros, também te endividam, levando o médico a continuar pegando qualquer plantão para poder pagar. E por fim, recentemente tem surgido inúmeros cursos de plantão tranquilo ou coisas do tipo. É óbvio, em uma situação em que a gente tem um monte de médicos se formando em universidades que não têm a menor estrutura, que não tem uma boa prática, nem teoria de medicina de emergência e do mundo real, diga-se de passagem, do mundo que é vivido fora dos livros de medicina, fora do Harrison, fora de qualquer livro que você imagine, e esses recém-formados têm que dar plantão em algum lugar para conseguir dinheiro para pagar essas contas, surgem esses cursos para dar segurança no plantão e suplantar uma defasagem estrutural do próprio currículo médico. Então, se a gente for parar para pensar, a precarização da medicina generalista e a abertura indiscriminada de cursos de medicina
é muito boa para o mercado. Ela cria demanda por pós-graduação, por cursinho para residência e cursos para plantões de emergência. Mercados esses que não teriam a força que têm se a formação fosse boa, se tivéssemos estrutura digna na saúde do nosso país e se tivéssemos número suficiente e digno de residência médica. Esses mercados são reflexo da precarização da formação da medicina. Eles não são culpados por ela, mas eles são sintomas de um problema estrutural. Isso casa muito bem com o fato de a maior expansão de vagas de medicina ter sido feita pela rede privada, totalmente desregulada e em muitas cidades sem estrutura. Se a educação em medicina também é uma mercadoria, e o objetivo de uma empresa privada é lucrar, e o curso de medicina é algo caro, monta uma faculdade meia-boca, cobra caro e joga aquele médico no mercado, aumentando o exército médico de reserva. Depois vende uma pós para ele. O objetivo nunca foi melhorar o acesso à saúde. Até porque, para melhorar o acesso à saúde, precisamos construir infraestrutura. Faltam leitos, leitos de UTI, de enfermaria, de ambulatório, faltam centros cirúrgicos, falta ambulância do SAMU, falta unidade básica de saúde, falta UPA. Mas quem constrói essas coisas? Sempre é o Estado. Você já viu alguma faculdade particular de medicina, principalmente dessas aí que dominam os mercados, construírem hospitais grandes, hospitais terciários, hospitais secundários? Normalmente elas predam, quer dizer, elas usam estruturas já construídas pelo Estado. Mas ampliar a estrutura existente? Quando que você ouviu falar de alguma faculdade que criou um campus da saúde no interior do Nordeste e meteu um hospital secundário lá com mais de 100 leitos? Sabe por que as faculdades de medicina privada não criam infraestrutura de saúde? Porque não dá lucro. Não dá lucro nas capitais e não dá lucro nos interiores. No interior do Sergipe, por exemplo, nem hospital particular para atender convênio você acha. Vai achar um hospital de universidade particular? Então, o Estado precisa aparecer como provedor da saúde, da infraestrutura da saúde, tanto na formação de profissionais, como na construção dessa infraestrutura, sem visar lucro, mas visando um direito constitucional nosso. Só que aí eu vou me repetir aqui. Veja meu episódio sobre financiamento do SUS. Enquanto houver teto de gastos ou arcabouço fiscal, a gente vai estar fadado à destruição da nossa saúde pública e, por consequência, à infraestrutura da saúde também. E aí, para finalizar, eu queria falar sobre uma coisa que eu pensei enquanto eu estava revisando esse roteiro. Eu conseguia ouvir alguns médicos velhos e chatos criticando esse episódio na minha cabeça, assim, falando que o médico tem que merecer a vaga da residência, que o estudante tem que merecer a vaga da medicina. Eu consigo imaginar principalmente os super especialistas pensando isso. Cirurgia cardíaca não é para qualquer um, neurocirurgia não é para qualquer um. É, né? Mas devia ser. Medicina é saúde. Saúde é um direito de todos. Então deveria ser um dever do Estado garantir uma formação ampla e de qualidade, proporcionando que as pessoas sim entrem na faculdade, sim se formem médicos, sim entrem na residência e se formem especialistas. Porque o país está precisando, pô. As pessoas estão morrendo por falta de médico, falta de leito, de hospital, de especialista. Não podemos limitar a chance de alguém morrer ou sobreviver pelo fato de que tal especialidade ou profissão é para pouco. A gente que fez faculdade e residência sabe o quanto de gente incompetente se torna médico. O quanto de gente incompetente, o quanto de médico incompetente existe por aí, iatrogenizando e matando muita gente por negligência, imprudência e imperícia. A gente ouve as histórias. E com a expansão das faculdades particulares, a medicina sim virou uma coisa para qualquer um que tenha dinheiro. E essa limitação casa muito com o nosso racismo também, porque a gente sabe quem tem a vida mais difícil, quem estuda em escola sucateada, quem tem menos chance de passar em medicina, quem tem menos chance de ser um cirurgião torácico, um neurocirurgião, até mesmo um emergencista. A gente sabe quem vai ter mais facilidade de pagar um cursinho pré-vestibular, uma pós ou um cursinho pré-residência. E a gente sabe também quem é que mais precisa do SUS nos interiores e quem está bem servido de serviços privados nas capitais. A ampliação do acesso à saúde para todas as pessoas, assim como consta na Constituição de que a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão, a ampliação desse acesso passa também pela ampliação do acesso à graduação em medicina, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, psicologia e todas as áreas da saúde, assim
como ampliação do acesso à residência médica e multiprofissional. Mas essas graduações e residências não podem ser de qualquer jeito, não podem ser sem estrutura, precisam fazer parte de um projeto de país, um projeto de saúde a longo prazo. Senão, a gente vai ficar aqui só reclamando e reclamando. O CFM vai continuar falando que nunca se abriu tantas escolas de medicina e nunca vai surgir com uma proposta concreta. Qual é a proposta? Bem, seria inocência da minha parte achar que a resposta é simples. Eu espero, inclusive, ter te convencido que temos que atacar esse problema de múltiplos ângulos. É complexo no sentido de que existem múltiplos processos envolvidos, mas não é impossível. É preciso uma reforma urbana, um projeto de interiorização do país, surgimento de novas regiões metropolitanas. Não é impossível. A China mesmo está fazendo isso. É preciso de uma expansão da rede pública universitária com novos campos da saúde. É preciso uma expansão para ontem das vagas de residência. É preciso a criação de novos hospitais universitários, de novas unidades básicas de saúde em ampla escala. É preciso a criação de carreiras e planos de carreira de saúde no interior para incentivar a fixação de todos os profissionais da saúde nos interiores. E essa questão de interiorização, com a criação de campos nos interiores, é importantíssima também para dar a possibilidade para a população que vive no interior, para as populações quilombolas, camponesas, indígenas, de formarem seus próprios profissionais da saúde e cuidarem da sua própria saúde. Bem, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio. Me diga aí o que você achou, comenta aí, eu quero saber porque é um assunto polêmico. Se você curtiu, compartilha com seus amigos. Se você não curtiu, compartilha com seus inimigos. O importante é compartilhar. E não esquece de se inscrever no canal, curtir o episódio e deixar aquele comentário legal. Valeu, até a próxima!